18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. 6 em ponto. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Vamos dar início a mais um 18 horas. Estaremos juntos até às 19. Então siga com a gente. 18 horas. Lembrando que você pode participar do 18 horas com a gente, você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Manda um zap pra gente. Claro, queremos saber a sua opinião, o que você pensa sobre tudo que é discutido aqui no 18 horas, nas nossas reportagens. E claro, né, a gente pode mandar sempre um alôzinho, uma mensagem de áudio ou vídeo, enfim, é com você. 994887592. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Crise na segurança pública. Manaus se torna a capital dos assaltos na rua. Ministro de Minas e Energia sugere substituir usinas térmicas na Amazônia por reatores nucleares. Vamos conferir os números da nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Você vai ver hoje também a visita do presidente Lula à Colômbia. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, dia 18 de abril, e o ano é 2024. 18 horas. Olha, Manaus virou realmente a capital do assalto, né, nas ruas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas registrou no ano passado 24.553 casos desse tipo de roubo, que normalmente é feito por criminosos usando motocicletas. Tá fácil não, viu, gente? Esse tipo de roubo cresce a cada ano aqui na cidade. Os números registrados em 2023 foram 5,6% maiores do que os registrados em 2022. O aumento foi de 1.302 casos, e vale lembrar que esses números são apenas os casos que foram registrados, tá? Grande parte das vítimas desse tipo de roubo preferem nem registrar o boletim de ocorrência, claro, porque sabem que além de nunca darem nada, dependendo da hora, é muito difícil encontrar sequer uma delegacia aberta para conseguir registrar esse BO. Pois é, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado no ano passado aponta que o crime mais comum aqui no Amazonas é o roubo de celular. Em 2022, foram 26.751 roubos de celulares no estado. Os números são realmente estarrecedores, gente. É muito roubo. A gente sabe que quem anda nas ruas está realmente muito vulnerável, principalmente a esse tipo de roubo. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente. Tem mais informações a respeito dessa escalada de roubo a pedestres. Boa noite, André. Muito boa noite aos ouvintes. Boa noite, Karine e Cid. Bom, André, é óbvio, né, que esse aumento de roubos aí é reflexo da falta de policiais nas ruas, não é não? Olha, se tem roubo é porque não tem aí policiamento no local, né? E não estamos aqui para falar que a polícia não trabalha ou não prende, muito pelo contrário, estamos falando do pouco policiamento que o governo disponibiliza aí para o estado, né? Não é muito. Isso porque, segundo o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado esse ano mesmo, correspondente aos anos de 2013 a 2023, todo esse balanço que foi feito aí, mostra que o estado perdeu 11% do efetivo das polícias civil e militar, isso ao longo desses 10 anos, né? De acordo aí com o raio-x das Forças de Segurança Pública do Brasil, o Amazonas tinha um efetivo de 11.571 policiais civis e militares em 2013. Isso comparando no ano passado, né, 2023, o número de agentes caiu para 10.281. Foi uma redução de 11% constatada aí entre esse período, né? Em relação ao efetivo de policiais militares, o Amazonas tinha 9.252 agentes em 2013 e em 2023 o número caiu para 8.250. Então isso aí dá uma diminuição aí de 10,8% entre os anos, né? O estudo também ele aponta que o efetivo das polícias civis e perícias técnicas no estado caiu também, ó, era 2.319, isso lá em 2013 e agora no ano passado ficou com 2.031 só, foi a redução de 12,4%, né? E o cenário fica mais crítico ainda conforme esses dados aí aqui no Amazonas, onde há um policial militar para cada 189 quilômetros quadrados, um bombeiro para cada 1.403 quilômetros quadrados e um policial civil para cada 835 quilômetros quadrados. Isso a gente fala de todo o estado, né? Ou seja, né, nessa conta, nessa matemática, nesse monte
monte de número, a gente pode concluir que não tem policial suficiente nas ruas. Exatamente. Ainda segundo o estudo, o Amazonas tem uma das 9 polícias militares onde existem mais sargentos do que soldados e cabos somados juntos aí eles. Em 2023, o estado tinha 3.087 soldados e cabos e sargentos tinha 3.362, né? Por que a gente traz aqui esses dados aos ouvintes aqui? Porque para mostrar aí a realidade, né? Que a população não tem um número de policiais suficientes para combater crimes aqui no Amazonas, aqui na capital amazonense, que acontece aí de pedestres, né? Que só tem aumentado. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o crime mais comum aqui no estado do Amazonas, em Manaus também, é um roubo de celular, né? Aquela história que é baseada em fatos reais. 2 caras chegam ali numa moto, um deles na garupa, saca ali arma de fogo na maioria das vezes e acaba ali roubando, levando o aparelho celular das pessoas, né? O foco dos criminosos hoje em dia é ali, aparelho celular, né? Essa situação, né? E que a gente traz essa informação porque foram registradas em delegacia, tanto o registro de boletim de ocorrência em delegacias físicas ou virtuais também, ou seja, pela internet, 27.473 roubos de celulares em 2021. Em 2022 foram 26.751, né? Essa comparação de ano de 2021 para 2022, mas isso não significa que esses dados aí foram somente isso, né? Isso, eles fazem o balanço aí, Karine, Cid, né, e ouvintes, 27.473 em 2021 e 26.751 em 2022, baseados nos registros de boletim de ocorrência. Ou seja, aqueles que tiveram um aparelho celular roubado e não registraram... Foi o que eu falei, esses números estão subnotificados, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não chegam aí numa delegacia, porque sabe, como eu falei, não vai dar em nada, então é difícil encontrar uma delegacia aberta, dependendo se for fim de semana, se for feriado e dependendo do horário, sim, porque as delegacias no estado do Amazonas trabalham aí em horário comercial, digamos assim. Mas o que fazer diante dessa situação? Claro, eu ouvi hoje vários especialistas em segurança pública, né? Coronel, ex-secretários de segurança da SSP aqui do estado, ou seja, esses especialistas, né, que têm experiência nesse assunto. Para começar, vamos ouvir o coronel policial Walter Cruz, né? Na fala dele, ele aborda várias questões, né? Eu classifiquei aqui uma das mais importantes, né? Sobre o planejamento certo para combater esse tipo de crime. Como deve ser? Vamos acompanhar. A solução é um plano de gestão onde englobe a todos, onde englobe a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Detran, o Instituto de Criminalística, o Corpo de Bombeiros, ou seja, todo o sistema de segurança pública. Logicamente que isso aí também tem que fazer parte as secretarias de ação social, do trabalho, porque o crime não só se enfrenta com polícia, o crime se enfrenta com ações sociais. Então, isso deve fazer parte de um estudo. A Secretaria de Segurança tem que parar, olhar os dados, analisar os dados e daí propor soluções. Né? Soluções essas que atendam essas pessoas que estão sendo vítimas desses crimes. 18 horas. Tá aí, Karine, Cid, ouvintes, a gente acompanhou agora a fala do coronel da Polícia Militar do Amazonas, Walter Cruz, né, abordando sobre esse assunto. A gente também tem outro especialista, né, nessa área de segurança pública, que a gente vai acompanhar agora a fala dele, o coronel Amadeu Soares. Segundo ele, esses números de roubo aos pedestres aqui em Manaus estão grandes porque Manaus está uma cidade que não tem patrulhamento, não tem policiamento ostensivo, não tem polícia na rua e não tem na rua aí esses policiais porque os efetivos estão em níveis muito baixos, né? A gente vai entender melhor na fala dele, do coronel Amadeu Teixeira. Vamos conferir. Os policiais estão sem database e o Estado não está pagando sequer as empresas que locam viaturas para o Estado. Então, ou seja, é um somatório de fatores. Aí, quem está no meio desse fogo cruzado é a população, as vítimas dos ladrões que estão nas ruas. Parque 10, nós tivemos
um latrocínio na sexta-feira passada. Ontem teve uma tentativa de roubo aqui a coletivo, que balearam uma pessoa. E em todas as áreas de Manaus, em todas as nossas zonas, norte, sul, leste, oeste, todas estão com excesso de ladrões nas ruas, roubando transeunte, roubando estabelecimento comercial, porque está uma cidade que não tem patrulhamento. E, de fato, falta policiamento e falta leis mais rígidas, porque também a audiência de custódia provoca retrabalho. E a vítima do retrabalho é a sociedade, são as pessoas que estão sendo roubadas nas ruas. 18 horas. Tá, então, Karime e Cid ouvintes, a gente ouviu a fala aí do Amadeus Soares, né, especialista em segurança pública, trazendo aí essa visão, né, da experiência que ele tem sobre essa situação que Manaus, né, como a gente vê através dos estudos, até mesmo estudos de fora, tem analisado a situação aqui da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, e mostra aí a falta de segurança que tem acompanhado tanto o estado também como a cidade. Olha só, para encerrar aqui todos os dados, aqui o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, divulgou aqui uns dados que em Manaus, de 157 ocorrências de assaltos em ônibus, a gente vai falar em ônibus também porque faz parte desse estudo, dessas 157 ocorrências de assalto em ônibus, 21 dessas ocorrências foram registradas no ônibus 560 nos 2 primeiros meses desse ano. Até agora aí o troféu de assalto para ônibus vai para a linha 560, né? A gente até estava vendo a respeito desse assunto, e o Cid, a gente ia comentar falando exatamente dessa história, né? Desse levantamento feito pelo sindicato aí das empresas de ônibus. André, muito obrigada pelas informações. O que a gente recorta, né? Qual a conclusão? O cidadão é roubado nas ruas, é roubado nos ônibus, dentro dos mercadinhos, dos comércios, gente, dentro de UPA, SPA, a gente já viu, já falou aqui sobre arrastões, sobre casos assim, e dentro de casa também, infelizmente. Por quê? Porque não temos policiamento ostensivos, não temos policiais nas ruas, não temos viaturas rodando pelas cidades, nós não temos estratégia, planejamento, nós não temos um plano, um estudo, não há inteligência para trabalhar a segurança pública no estado do Amazonas. É isso. Quando não há inteligência, quando não há operação, quando não há um projeto, não tem o que fazer. As pessoas ficam, os policiais, infelizmente, na rua, aquelas pessoas, homens e mulheres honrados, que vão todos os dias para as ruas defender o cidadão, né? Trabalhar em prol da segurança da cidade, não tem como fazer mágica. Eles ficam enxugando gelo. Essas pessoas que estão na ponta, aí, que trabalham na linha de frente da segurança pública, merecem todo o nosso apoio, todo o nosso respeito e nossa gratidão. O fato é que ninguém se sente seguro em lugar nenhum. Infelizmente, não há estratégia, não há investimento, ou se há, a gente não vê o resultado desse investimento. Todo mundo tem algum amigo, ou eu, você, todos nós conhecemos alguém que já foi assaltado. Essa é a realidade que a gente vive hoje aqui. Bom, os assaltos nos ônibus também assustam a população, né? Um levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas mostra que as linhas 560 e a 652, que atendem, entre outros bairros, o Jorge Teixeira, na Zona Leste, são as campeões em assaltos. Só nos 2 primeiros meses deste ano foram registrados 157 assaltos nos ônibus. E esses roubos já causaram prejuízo de 173 mil às empresas. Isso sem contar prejuízo dos passageiros, que perdem celular, dinheiro, tem a carteira ou a bolsa furtadas, enfim, é o melhor. Isso é um roubo, né? Não é furto. Tá ficando realmente escabroso o negócio aqui em Manaus. Pois é, a questão, né? Eu vou lembrar aí que é o seguinte, em 2022, gente, o governo lançou, quando eu tô falando de estratégia, de plano, é isso, escuta. Em 2022, o governo do Amazonas lançou um programa sensacional para combater a criminalidade. A grande estratégia foi colocar, gente, vocês lembram disso? Cavaletes, placas espalhadas nas ruas, com a seguinte mensagem: Amazonas mais seguro e
aqui tem segurança, para dizer que a polícia estava presente. Mesmo assim, em algumas ruas da cidade, tá? Nas ruas de bairros privilegiados. É claro que essa ação rendeu o quê? Piada, muitos memes da internet e de segurança nada, gente. Como é que é? O ladrão vai fugir porque tem uma placa, tem um cavalete ali com a logo da Secretaria de Segurança Pública? Virou piada, né, gente? Só que agora nem isso a gente tem, nem esses cavaletes ali para dizer, olha, aqui tem segurança do estado do Amazonas. Largaram geral, a população foi entregue à própria sorte. As pessoas estão o quê? Refém da bandidagem, não tem outra palavra. Enquanto o governo apenas assiste a toda essa escalada da violência e acabou, né? Tá assistindo aí de camarote. Olha, tem um problema muito mais sério sobre tudo isso, é quem reage aos assaltos, né? Que corre o risco, sério risco de morrer assassinado, como foi o caso aí do homem de 54 anos que morreu na sexta-feira, depois de reagir a um assalto quando estava saindo do trabalho no Parque 10, na Zona Centro-Sul, Zona Centro-Sul de Manaus. É isso. Pois é, e o fato, né, resumindo tudo, é que todos esses indicadores colocam Manaus entre as cidades mais violentas do mundo. Manaus é hoje uma das cidades mais perigosas de se viver. Gente, não é no Brasil, não, é em todo o mundo. O fato é esse. 18 horas. Bom, e nós temos mais uma polêmica em pauta, que é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele sugeriu substituir usinas térmicas da Amazônia por pequenos reatores nucleares. A ideia do ministro é reduzir os custos, estimados aí em 12 bilhões de reais por ano, com as térmicas à base de óleo diesel e, além disso, explorar as minas de urânio da região. O repórter Felipe Távola traz mais detalhes a respeito do assunto pra gente. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a substituição de usinas térmicas dos sistemas isolados, que em sua maior parte estão concentrados na região amazônica, por pequenos reatores nucleares. A proposta parte da ideia de aproveitar as reservas nacionais de urânio. O mercado de usinas nucleares de pequeno porte tem crescido em outros países. O setor considera que as usinas nucleares são consideradas de fonte limpa por não emitir gases poluentes na atmosfera. A advogada e mestre em Direito Ambiental Penélope Antoni afirmou que o assunto das usinas nucleares na Amazônia é um tema delicado. A grande questão das usinas nucleares é a questão dos rejeitos, né? Onde ficariam esses rejeitos? Para onde ficariam esses rejeitos? As usinas nucleares, elas têm sido uma crescente a utilização das usinas nucleares tem sido uma crescente no mundo, né? França, Suíça, eles têm utilizado bastante as usinas nucleares. E até então, elas são extremamente seguras, tá? O grande problema é que nós tivemos aí algumas situações com usinas nucleares, por exemplo, Chernobyl, por exemplo, Angra, que foi um problema de extrema importância para o meio ambiente. Por quê? Porque quando uma usina nuclear ela explode, né, ou ela tem algum problema, a proporção do dano dessa usina nuclear vai ser catastrófico. Para o ministro de Minas e Energia, o Brasil pode buscar fontes de financiamento no exterior porque o mundo está ávido por urânio, mineral que o país tem no subsolo. Ele disse que já tem agenda de compromissos, por exemplo, na China para tratar do assunto. O custo das térmicas é contabilizado pela Conta de Consumo de Combustíveis, a CCC, e repassado na forma de encargo para a conta de luz dos consumidores de todo o país por meio da Conta Geral de Encargos do setor. Penélope Antoni declarou que o uso de usinas nucleares é visto com receio pelos ambientalistas. A grande questão dos ambientalistas é, se essa usina não tiver algum problema, né? Como é que vai ser a consequência desse derramamento de material nuclear na Amazônia? Vai ser de proporções inimagináveis.
Então, a grande questão não é nem a construção dessas usinas na Amazônia em si. A grande questão vai ser a proteção da Amazônia se houver algum tipo de rompimento dessas usinas, né? E a segunda grande questão vão ser os rejeitos dessa usina. Os rejeitos nucleares vão ser depositados onde? Em que local? Tem que ser feito com bastante, se for feito, com bastante calma, tranquilidade, estudos bem seguros e dizendo para onde vão esses rejeitos das usinas nucleares. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos e tá na hora da gente levar aquele bate-papo, conversar sobre a política amazonense. Cíntia Blink já está aqui ao meu lado com as novidades, é claro. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, hoje o prefeito Davi Almeida, pela primeira vez, admitiu que pode enfrentar o governador Wilson Lima. Ele admitiu ser adversário do governador, inclusive. Conta pra gente os detalhes. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Pois é, né? Sempre ficava uma coisa em cima do muro. Tanto o Wilson Lima quanto ele ficava... como é que é a sua relação? Como é que vocês estão? Olha, a gente fala o suficiente pra ficar bem pra Manaus. Aquela resposta diplomática. Dessa vez, Davi Almeida solta dizendo aí que vai enfrentar, né? Vai enfrentar a candidatura. Porque o que acontece? Ele foi questionado assim, como é que o senhor vem para prefeito, como é que tá esse planejamento e tudo mais. E aí ele fala que o Wilson Lima escolheu lançar outro pré-candidato. Vamos lembrar que lá atrás foi Davi Almeida quem indicou o vice de Wilson Lima, o Tadeu de Souza, que hoje nunca deixou de caminhar com o Davi Almeida. A ideia, a expectativa era que agora, no tempo de eleições municipais, o Wilson Lima indicasse o vice de Davi. E daí nós teríamos essa aliança. Mas o que nós estamos vendo? O Wilson Lima caminhando ao lado de Roberto Cidade, lançando outra candidatura, né? Outra, no caso agora, pré-candidatura de Roberto Cidade, que é deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Davi Almeida dá exatamente esse panorama. Olha, o Wilson optou aí por lançar a candidatura própria do grupo dele. A gente sabe que ele está falando de Roberto Cidade. Então, nós vamos nos enfrentar. E aí, Davi fala aí, revela nessa frase que ele tem o Wilson Lima de um lado e ele do outro, que o Wilson Lima escolheu o grupo dele e ele do outro. Blink, isso quer dizer que eles estão completamente separados? Mais ou menos, né? Não dá para concretizar isso porque falta muito tempo. Pode ser ainda que o governador Wilson Lima indique sim o vice de Davi. Pode ser que isso aconteça. Eu não descarto totalmente essa situação. Tem muitos meses até de fato rolar a campanha, a eleição, né? Enfim, falta tempo pra gente chegar na urna. O que a gente pode dizer é que agora essa conversa entre Davi Almeida e Wilson Lima parece estar mais distante. Mas só o tempo aí pra dizer o que vai rolar. A gente continua acompanhando do lado daqui, mas eu não ficaria surpresa se daqui a pouco tá um do lado do outro, mudasse. Né? Exato. A gente já viu isso acontecer tantas e tantas vezes. Fácil. Karime, Cid. Bom, Blink. Diga. O prefeito falou alguma coisa a respeito desse polêmico empréstimo aí de 580 milhões? Falou sim. Ele fala que dentro da Câmara Municipal de Manaus, o prefeito Davi Almeida consegue ver que há uns grupos, né, umas separações. Ele fala que é natural que parte dos vereadores esteja com um pré-candidato, com outro, enfim. Ele fala que há no mínimo 3 pré-candidatos sendo apoiados ali dentro da Câmara. Eu consigo ver 2, para falar a verdade, viu, dentro da Câmara. Mas ele fala assim, só que isso não pode prejudicar a cidade. Esse sempre foi o tom do prefeito Davi Almeida sobre o empréstimo. É que não aprovaram o empréstimo, não deixaram o empréstimo sair. Não é aprovar o empréstimo está aprovado no banco, né? Mas é preciso que o parlamento dê autorização para que o Poder Executivo possa ter acesso a esse empréstimo. Então, não autorizar esse empréstimo de acontecer
para Davi Almeida é prejudicar Manaus, porque ele fala que com esse valor, 580 milhões, vai fazer uma série de investimentos na infraestrutura da cidade, projetos aí de obras e tudo mais. Tanto que ele já falou mais de uma vez que iria expor o nome dos vereadores de oposição, que votam para que o empréstimo não saia, porque essas pessoas estão prejudicando a cidade, e ele iria dizer nas comunidades, olha só, sua rua não está asfaltada por causa do vereador tal e tal. Então, esse é o discurso que Davi Almeida tem sobre o empréstimo. Isso não mudou, e ele fala que eu entendo que dentro da Câmara tenha cada vereador ali o seu pré-candidato, mas isso não pode prejudicar a cidade de Manaus. O assunto volta segunda-feira, viu, para a pauta da Câmara, mas a gente fala disso daqui a pouco. Pois é, exatamente, essa história aí desse empréstimo, né? Já tem data para os vereadores votarem a autorização desse empréstimo para o prefeito? Vai ser pauta ou não vai ser? Depois de toda aquela situação, a coisa foi até judicializada e tudo mais, voltou, né? O desembargador falou, podem votar. Aí fica na mão do presidente da Casa Legislativa, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, que é o vereador Caio André. Foi perguntar para ele, e aí, vereador, segunda, vai estar na pauta? Ele falou, sim, estará na pauta. Então, de acordo com a palavra do presidente da Câmara Municipal de Manaus, o assunto vai estar na pauta. Essa vai ser a última votação por maioria simples e vamos ver o que acontece. A Câmara está realmente muito dividida, então a gente tem que acompanhar a segunda-feira para saber o que vai rolar. A gente consegue calcular hoje que 20 vereadores são a base do prefeito. Ele precisaria de um pouco mais que isso, mais um que isso, assim. Mas vamos ver o que acontece. Pode ser que gente falte da oposição e aí a base consiga aprovar com tranquilidade. O que tudo indica, isso será sim aprovado, mas a gente tem que continuar acompanhando. Isso se até segunda não acontecer nenhum tipo de reviravolta no judiciário, porque pode também acontecer. Blink, hoje foi divulgada aí mais uma pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Você tem os números? Eu tenho os números. Pesquisa do Pontual fala aqui na pesquisa estimulada, que é aquela que fala os nomes, né? Em quem você votaria? Fulano, ciclano, outro ciclano. E aí nessa está dando Amon Mandel e Davi Almeida empatados no primeiro lugar. O deputado Amon Mandel aparece com 29,3% e o prefeito Davi Almeida com 27,5%. Já no segundo lugar, nós temos também outro empate entre Alberto Neto com 9,1% e Roberto Cidade com 9%. Os dois deputados aí nesse segundo lugar. Em terceiro lugar está Marcelo Ramos do PT, agora ele aparece, né, nas pesquisas, ele se mostrou aí como possível pré-candidato da Federação PT-PCdoB-PV e ele aparece com 6,2%. Depois vem Maria do Carmo com 2,3%, depois o deputado Wilker Barreto com 2 pontos e indecisos 7,2%, nulos e brancos 7,4%. Você quer saber mais algum número dessa pesquisa, Cid? Eu tô tranquilo. Eu quero saber, tem o segundo turno? Aparece aí alguma intenção de voto para o segundo turno? Vambora. Nós temos no primeiro cenário, digamos assim, Amon Mandel e Davi Almeida, que é o que a pesquisa está indicando. Se a eleição fosse hoje, importante dizer isso sempre que a gente fala de pesquisa. A pesquisa não tenta adivinhar o que vai rolar em outubro. Ela fala o cenário de agora. Vamos lá, Amon Mandel aparece com 49,2% contra Davi Almeida, que fica com 40,3%. Portanto, daria Amon. Se vier Amon contra Alberto Neto, de acordo com a pesquisa aqui, Amon fica com 56,4% e Alberto Neto com 29,7%. Então, seria quase metade, o dobro, né, do que o Alberto Neto faria. Contra a Cidade fica parecido, 58,8% para Amon Mandel e Roberto Cidade com 25,8%. É isso aí. E Blink, o pré-candidato Marcelo Ramos do PT, ele acusou o governador e o prefeito de esconderem aí o nome do presidente Lula. Como é que foi esse negócio aí? Explica pra gente. Marcelo Ramos, que chegou por agora aí nesse mundo aí da pré-candidatura. O que acontece? Ele que estava dizendo que nem político ia ser, lembra disso? Sim. Pois é, mas agora ele vai ser de novo. Ele que nunca tirou a foto do Lula com ele lá no avatar do Instagram. Enfim, vambora. Ele falou que tanto o governo quanto a prefeitura estão escondendo as ações do governo federal. Então, o governo federal
toma iniciativa em algum projeto, enfim. Aí o governo de maneira geral, né, mas vamos colocar na pessoa do governador, e o Davi Almeida com sua equipe, gestão Davi Almeida, mostram o programa acontecendo, a coisa acontecendo, mas trazendo para si os louros, né? A parte legal. Isso de acordo com Marcelo Ramos. Ele falou que aconteceu, inclusive, de um secretário do governo, ele mostra na imagem Fausto Júnior, ele não cita, mas mostra, editar o áudio de um dos ministros para tirar o nome do Lula, quando o ministro fala o nome do Lula em um desses projetos. Aí ele cita aí vários projetos que tem a assinatura do presidente Lula, que é o Pé de Meia, a Casa Popular, prorrogação da Zona Franca. Enfim, ele fez esse registro, digamos assim, lá no Instagram dele, falando sobre esse assunto. Ele entende que estão boicotando as ações de Lula no Amazonas. E ele sai defendendo, tá certo. É o papel dele, né? Em que ele se colocou nessa eleição especial. Exatamente. É isso. Trago mais informação para você amanhã. Obrigada, Cíntia Blink. Até amanhã. 18 horas. Olha, em visita à Colômbia, o presidente Lula pregou união contra o desmatamento, fome e garimpo ilegal na Amazônia. Vamos conferir os detalhes agora com o repórter Felipe Távora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em Bogotá. No discurso ocorrido durante o almoço na casa de Narinho, o petista defendeu a união dos países no combate ao desmatamento, à fome, ao crime organizado e ao garimpo ilegal. O presidente do Diretório Municipal do PT em Manaus, Valdemir Santana, afirmou à equipe de reportagem que o fortalecimento da segurança e combate ao crime organizado nas fronteiras entre Brasil e países da América Latina devem ser pautas importantes a ser trabalhadas pelo presidente com os governos dessa região. Durante a visita à Colômbia, Lula declarou que as relações entre Colômbia e Brasil são essenciais para a prosperidade da América do Sul. O presidente afirmou que as duas democracias são multiculturais, marcadas pela contribuição de indígenas e de afrodescendentes, além de lutarem pela superação da fome e da pobreza, pela igualdade de gênero e pelo desenvolvimento sustentável. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora às 6 horas e 31 minutos em Manaus. Daqui a pouquinho, no 18 horas, pesquisa revela que bancos públicos e privados têm financiado propriedades com desmatamento ilegal. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sextou, a previsão, segundo informações do Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 76%. E a umidade relativa do ar fica entre 79% e 97%. 18 horas. Bem, o Rio Negro continuou ganhando volume, né? Subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 66 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E a vacina contra a dengue, com validade até o dia 30 de abril de 2024, vai poder ser aplicada em pessoas na faixa etária de 10 a 59 anos de idade. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde e já está valendo a partir de hoje, quinta-feira, e dia 18 de abril. Bom, no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado vai acatar a recomendação. O governo quer evitar a perda de doses e utilizar as vacinas disponíveis nos estoques dos municípios. Entre as orientações nacionais do Ministério da Saúde está a que o município deve garantir a aplicação da segunda dose para quem receber a vacina. A vacinação contra a dengue é uma estratégia complementar de prevenção à doença. No entanto, a ação mais eficaz de prevenção é a eliminação de criadouros, que inclui evitar água parada em pneus velhos, vasos de plantas, garrafas vazias e recipientes plásticos. E ainda fazendo parte da estratégia no combate contra a dengue, o Ministério da Saúde vai destinar 6,5 milhões de reais aqui para o Amazonas. O dinheiro deve ser investido em medicamentos que tratam os sintomas não só da dengue, mas também como em outras doenças. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles.
O Ministério da Saúde anunciou o repasse de 6,5 milhões de reais para fortalecer a assistência farmacêutica no Amazonas, visando combater a dengue e outras condições de saúde. Esses recursos vão ser destinados ao componente básico da assistência farmacêutica do SUS, Sistema Único de Saúde, garantindo medicamentos essenciais para a população na atenção primária. A verba vai ser utilizada para adquirir medicamentos listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O investimento será disponibilizado em breve. O anúncio foi feito durante uma atualização sobre a situação epidemiológica da dengue no país, destacando como parte dos esforços do Ministério da Saúde no combate a emergências sanitárias, incluindo a dengue, como explica a ministra da Saúde no Brasil, Nízia Trindade. E colocando em mobilização a sociedade, governos e de uma maneira assim muito importante a necessidade de nós, além do enfrentamento às emergências como a que vivemos neste momento no nosso país com a epidemia de dengue, também pensarmos ações estruturantes que nos permitam lidar melhor com dengue e outras arboviroses. Para o pesquisador da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Dr. José Bento, ele explica que é preciso estratégica para usar os recursos do Ministério da Saúde. Então teria que ver em que situação é importante utilizar essas ferramentas e talvez avaliar novas ferramentas, como a aplicação do larvicida, como o jatão que eles estão falando aí. Qual o custo-benefício disso? Vale a pena aplicar com esse jatão? Qual a comparação com o costal? Qual a comparação com a aplicação de rotina? Então a gente tem que avaliar essas ferramentas, ver o custo-benefício dela e para realmente dar uma resposta, né? O componente básico da assistência farmacêutica, segundo o Ministério da Saúde, tem o objetivo de garantir acesso a medicamentos essenciais para a população na atenção primária à saúde. Os medicamentos são adquiridos tanto de forma centralizada pelo governo federal quanto descentralizadas pelos estados, Distrito Federal e municípios. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a segunda etapa do Parque Amazonino Mendes, que fica na divisa entre as zonas leste e norte da cidade, será entregue para a população na primeira quinzena do mês de junho. Pelo menos essa é a promessa, né? E a expectativa também é que a área do parque, que é chamada de Gigante da Floresta, seja inaugurada em 2 fases. A primeira parte em junho e a segunda em agosto, como explica Rodrigo Soares. A segunda etapa do Parque Amazonino Mendes, chamada de Gigantes da Floresta, vai ser inaugurada em 2 fases. A primeira será em junho com a entrega da Praça Molhada, com esculturas gigantes dos primatas, répteis, onças e peixes. Já a segunda fase será entregue em agosto deste ano. O parque está localizado na divisa das zonas norte e leste da capital amazonense. Durante uma visita ao canteiro de obras, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que o local será mais uma opção de turismo e lazer na cidade. Essa primeira infância é muito importante para nós. Eu tenho certeza que Manaus vai vir conhecer a Zona Leste e a Zona Norte, porque, guardadas as devidas proporções, nós temos um grande complexo interativo e contemplativo para as crianças e para os adultos. O projeto de construção do parque é do Instituto Municipal de Planejamento Urbano. Carlos Valente, diretor-presidente da pasta, explica as próximas etapas da obra. O que a gente chama de fase de acabamento, ela começa já nessa próxima semana. Tem alguns detalhes que a gente pode ver de infraestrutura de elétrica, de hidráulica, sanitária. Isso tudo está sendo finalizado para depois a gente começar a fazer o revestimento do piso e o acabamento das esculturas, que são as pinturas. A segunda etapa do Parque Amazonino Mendes também vai contar com quiosques, um centro de atendimento psicossocial, jardim, quadra poliesportiva, quadra de areia, 2 playgrounds, um playground inclusivo, academia ao ar livre e um parque exclusivo para os pets. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bancos públicos e privados têm financiado propriedades com desmatamento ilegal e que ocupam terras indígenas na Amazônia.
É o que mostra o relatório do Greenpeace Brasil. E a pesquisa foi realizada, gente, durante um ano inteiro e traz aí 12 casos em que bancos públicos, como o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia, emitiram créditos rurais em terras com irregularidades. Vamos acompanhar mais sobre esse assunto agora com André Meirelles. Ao todo, foram mais de 40 milhões de reais em créditos rurais nas 12 propriedades de 2018 a 2023 que tinham casos de desmatamento ilegal até proprietário com acusações de trabalho escravo. É o que mostra o relatório da Greenpeace, divulgado nesta semana, que aponta 12 casos em que instituições bancárias públicas, como o Banco do Brasil e da Amazônia, emitiram créditos rurais em terras com irregularidades. Os créditos rurais, financiamentos oferecidos ao meio rural por agentes bancários e financiadores, só são possíveis quando o proprietário tem um cadastro ambiental atualizado e sem irregularidades. É o que explica a superintendente substituta do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Amazonas, Adriana Teixeira. Você tem, por exemplo, linhas de crédito para agricultura familiar, que é o PRONAR, e você tem linhas de crédito para proprietários de médio e grande porte. Então, todos eles, portanto, têm linhas de crédito específicas. O que diferencia o tipo de juro, o valor disponibilizado, se vai ter ou não garantias. O relatório da Greenpeace Brasil traz casos em que regras para a obtenção de créditos rurais foram ignoradas ou deturpadas. No Amazonas foram 2, na fazenda Nossa Senhora das Cachoeiras do Ituxi, em Lábrea, e na fazenda Mato Grosso, no município de Canutama, na divisa com Rondônia. A porta-voz da Greenpeace no Brasil, Thaís Banuarte, explica que o proprietário da fazenda Mato Grosso se aproveitou dessa falta de fiscalização. Foi enquadrado, o proprietário foi enquadrado como pequeno produtor, agricultor, porém a área dele é de 10 mil hectares, que isso foge muito ao que o INCRA, né, considera como pequena propriedade, que é aí abaixo de um módulo fiscal, que gira em torno de 200 hectares, né, um módulo fiscal. A fiscalização das concessões dos créditos rurais é feita pelo Banco Central. Muitas vezes, a análise só é feita quando há denúncias e a falta de transparência no momento de fiscalizar, como explica Thaís Banuarte. Então, uma das demandas que nós colocamos no nosso relatório é que o Banco Central, né, aí os agentes reguladores, eles precisam avançar na transparência ativa de suas informações e reforçar, aprimorar os seus mecanismos de responsabilização das próprias instituições financeiras que não cumprem com as regras do Manual de Crédito Rural quando isso for identificado. Por meio de nota, o Banco do Brasil disse que a política de crédito do banco observa critérios socioambientais na análise e condução de empréstimos e financiamentos que exige a apresentação de documentos que comprovem a regularidade socioambiental dos empreendimentos de cada tomador de crédito. O Banco da Amazônia segue sem responder aos questionamentos. Em nota, o Ministério Público Federal disse que recebeu a denúncia da Greenpeace e vai investigar. O IBAMA disse também por meio de nota que os dados relativos a multas e embargos aplicados pelo Instituto são públicos e podem ser consultados na página de dados abertos. A Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, disse que encaminhou a denúncia da Greenpeace para conhecimento e providências cabíveis. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Vamos chamar Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Bom, é o seguinte, o Congresso americano, ele decidiu entrar na briga contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Gente, muita confusão. Para explicar essa história, vamos chamar o nosso correspondente, Cadu. Boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, essa briga aí contra o Supremo já acabou, né? Avançou fronteiras, está cada vez mais internacional. Não é, Cadu? Conta mais pra gente. Boa noite.
Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, o STF está tomando espaço nas manchetes internacionais porque o Congresso americano tomou as rédeas na frente de ataque ao ministro Alexandre de Moraes. A Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é um colegiado eminentemente trumpista, fiel ideologicamente ao ex-presidente Donald Trump, apresentou um relatório extenso chamado de, abre aspas, ataque contra a liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, 2 pontos, o caso do Brasil. Fecha aspas. Nesse relatório, Karime, a comissão torna público que o ministro Alexandre de Moraes entregou ao X, o antigo Twitter, 28 ordens judiciais para remover pelo menos aí 150 perfis de políticos, jornalistas, influenciadores digitais, todos eles acusados aí pelo ministro de compartilhar desinformação e ódio político nas redes sociais. O relatório também diz que o TSE também enviou 37 ordens judiciais ao antigo Twitter, tudo referente a acusações de crimes contra a democracia cometidos durante as eleições. Porém, Karime, importante a gente frisar, viu? Esse relatório não cita os atos criminosos de 8 de janeiro do ano passado, também não cita a tentativa de golpe de Estado que vem sendo investigado pela Polícia Federal, com vários bolsonaristas envolvidos, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse relatório não mostra isenção, Karime, ele não mostra equilíbrio, porque só ataca a figura de Alexandre de Moraes, porque esse relatório chama, inclusive, o Alexandre de Moraes de ditador e que teria pretensões políticas de ser presidente do Brasil, veja só. Esse caso ganha repercussão na imprensa internacional porque se trata de um colegiado do Congresso americano emitindo um parecer contra o ministro da Suprema Corte do Brasil. Isso é grave, né? Mas, Karime e Cid, tudo isso ainda está dentro daquele jogo político que vem sendo jogado alguns dias atrás, desde quando começou aquele tomar lá da cá entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Toda essa polêmica é combustível para abastecer a campanha de Donald Trump, que vai disputar as eleições em novembro nos Estados Unidos, e abastecer também a narrativa de Jair Bolsonaro, que no feriado de Tiradentes, que está chegando aí, ele promete levar o povo às ruas, mais uma vez, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. É bronca para mais de metro, Karime. Karime, Cid. Cadu, e o caso do idoso aí que foi levado a um banco já morto pela sobrinha para fazer um empréstimo, isso repercutiu aí no Brasil e agora no mundo. Realmente é um caso muito bizarro. Já tem deputado fazendo projeto de lei sobre o assunto. Como é isso? Pois então, Cid, tem deputado aproveitando essa história macabra para apresentar projeto de lei, para ter uma repercussão positiva, negativa, seja lá o que for. Isso aí eu vou deixar para o nosso querido ouvinte julgar o que está acontecendo. Eu vou contar essa história para você. O deputado Adail Filho, do Partido Republicanos do Amazonas, ele aproveitou esse caso horrível, né, Cid, dessa mulher que tentou usar o tio morto para conseguir empréstimo. E aí o deputado foi lá, apresentou um projeto de lei para coibir essa prática. Seria a Lei Tio Paulo. O que diz essa proposta, Cid Soares? Aumentar a pena em 1/3 a prática de estelionato, se o crime for cometido com uso de cadáver. O deputado faz essa alteração justamente no artigo 171 do Código Penal, que trata dos crimes de estelionato. A pena para estelionato, Cid, basicamente é de 1 ano a 5 anos. Então, com o aumento em 1/3 da pena, pode ir para 7 anos, enfim, né? E o que chama atenção nesse caso, ao aproveitar esse momento macabro, né, para apresentar um projeto de lei, é a oportunidade que o deputado Adail, ele teve essa ideia brilhante ou não, eu não sei, vou deixar novamente pro querido ouvinte julgar, e também o fato de que se trata um crime comum, né? Ou seja, é muito difícil uma pessoa, a gente faz muitos anos, eu acho, não sei se já aconteceu alguma vez, deve ter acontecido, mas não, uma repercussão assim, nacional, internacional, faz tempo que eu não vejo, de uma pessoa usar um cadáver para cometer estelionato.
fato, né? Então vamos acompanhar, né, Cid? Eu aqui como jornalista não vou fazer julgamento sobre esse projeto, eu vou deixar para o nosso ouvinte analisar, mas vamos ver se esse projeto avança ou não na Casa Legislativa, no Congresso Nacional, se vai ser aprovado ou não, é outra história. O tio Paulo vai estar de osso branco e esse PL vai estar aqui, tramitando na Câmara dos Deputados. Cid, Karime. É uma história muito mórbida mesmo, né, Cid? Horrível. Foi muito complicado, muito mórbida. Bom, Cadu, para finalizar, traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia. Vamos lá, vamos de rapidinha, Karime. Hoje, a Polícia Federal anunciou que o serviço de agendamento online para emissão de passaportes está temporariamente indisponível. A PF diz que detectou uma tentativa de invasão no sistema de rede da própria polícia e, por precaução, suspendeu os agendamentos online. A PF não deu uma previsão de quando o serviço vai ser normalizado, Karime, mas disse que está trabalhando para o restabelecimento mais rápido possível do sistema. E que os agendamentos previamente realizados vão ser atendidos normalmente na data e horário marcados. Quem comprovadamente tiver a necessidade de emissão do documento de viagem nos próximos dias, Karine, deve enviar documentação comprobatória da urgência a uma unidade mais próxima, no caso de Manaus, lá no bairro Dom Pedro. Volto com vocês, Karime e Cid. Um abraço para vocês. Valeu, Cadu. Um abraço, um beijo, Cadu. Obrigada pelas informações. Até amanhã. 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 49 minutos. Vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para a noite de hoje com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para esta noite, segundo informações do Clima Tempo, é de chuva rápida, tá? Durante todo o dia, a temperatura variou de 26 a 30 graus. As chances de chuva para essa noite são de 62% e a umidade relativa do ar durante o dia ficou entre 75% e 96%. 18 horas. E o Índice Nacional da Construção Civil foi negativo no Amazonas em março. O índice no estado foi de menos 0,05%. O acumulado do ano é de 0,76% e o acumulado nos últimos 12 meses foi para 4,65%, de acordo com a pesquisa do IBGE, como explica o repórter André Meirelles. O custo da construção civil no Amazonas sofreu leve queda em março deste ano, mas se mantém entre os 10 mais altos do país. O estado também se destaca entre os 5 com os maiores custos de materiais de construção. Os dados são da pesquisa de custos e índice da construção civil, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que aponta que a queda no custo da construção civil no estado em março deste ano foi de 0,05% na comparação com o mês anterior. Já no acúmulo do ano, houve um aumento de 0,76% nos preços. Luan Rezende, chefe de disseminação do IBGE no Amazonas, explica que a leve queda nos preços mostra estabilidade. A leve variação negativa ocorrida em março indica uma certa estabilidade nos preços de balcão e no custo da mão de obra, que são os principais influenciadores do indicador. Desde agosto de 2023 que o custo da construção local não apresentava queda. Em certa medida, a ocorrência é bem recebida, uma vez que nos últimos 4 anos o indicador tem fechado o ano com um aumento bem acima da inflação. O custo médio da construção civil no Amazonas, em valores, ficou em R$ 1.806.066 em março. O resultado colocou o estado na 10ª posição do ranking nacional, com os maiores custos médios do mês. A variação de 0,05% nos preços também deixou o Amazonas com o menor índice do norte, seguido pelo Pará, com 0,07%, e Tocantins, com 0,14%. Ainda segundo Luan Rezende, a pesquisa mostrou que os custos do setor no Amazonas têm aumentado nos últimos anos. E o Amazonas já possui o 10º maior custo da construção do país. Quando analisamos apenas o custo do material de construção, a pesquisa indica que o Amazonas possui o 5º maior valor do país, demonstrando que os preços de balcão se elevaram sensivelmente nos últimos anos. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em alta de 0,12%, comercializado em R$ 5,25. O euro fechou em queda de 0,15%, cotado aos R$ 5,58. E o Bitcoin fechou o dia valorizado em 3,23%, comercializado agora a R$ 334.441. E o Ibovespa fechou em queda de 0,03% aos 124.128 pontos. E a economia do Brasil deve crescer em 2024 e 2025 mais do que o projetado no início do ano. As estimativas foram divulgadas esta semana pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, que estima agora o crescimento na economia brasileira de 2,2% em 2024 e 2,1% em 2025. 18 horas. E ontem ocorreu uma ação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para retirar das calçadas veículos que impedem a passagem de pedestres, principalmente na frente de supermercados. Também foram notificados os motoristas que estacionam em vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. O repórter André Meirelles tem os detalhes. As operações resultaram em remoções de veículos estacionados irregularmente e várias notificações em supermercados da zona centro-sul de Manaus. Durante a ação coordenada, o IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, removeu 2 veículos, um no bairro Cachoeirinha e outro no Parque 10 de Novembro. Essas áreas são conhecidas pelo grande fluxo de veículos e alguns motoristas insistem em estacionar em locais que prejudicam o tráfego, colocando em risco a segurança dos pedestres, como explica o diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari. Então, onde estiver sinalizado com placa de proibição de estacionamento, o condutor não deve estacionar, porque ele está passivo de ter uma medida administrativa como a remoção. Então, nós estamos intensificando a fiscalização, levando essa fiscalização para todas as zonas da cidade para que se tenha mais segurança viária. Então, o condutor precisa ficar atento às sinalizações. Uma operação específica em supermercados da zona Centro-Sul resultou em 19 notificações a condutores que utilizam indevidamente as vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência, sem possuírem a credencial. Essa ação visa garantir o respeito e a acessibilidade conforme estabelecida a legislação, como explica Stanley Ventilari. Então, o condutor que não tiver sua credencial não pode estacionar em vaga de idoso e nem de PCD. Essa é uma infração gravíssima, são 7 pontos na CNH e o condutor está passivo a ter o seu veículo removido. Então, quem não tem sua credencial deve dirigir-se ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para verificar a retirada da sua credencial para que não tenha nenhum problema quando for estacionar em vaga destinada a idoso ou destinada a PCDs. As operações do IMMU são realizadas periodicamente, proporcionando segurança viária aos motoristas e pedestres. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos pro WhatsApp, né, Cid Soares? A gente sempre fica muito feliz com a sua participação, tanto pelo WhatsApp, mas também para quem nos acompanha ao vivo na live do YouTube. Lembra de novo o nosso número, Cid? 99488-7592. Tem participação. Tem sim, participação do Vanderlan Carvalho, da Cidade de Deus. Vamos ouvir. Boa noite, Karine. Boa noite a todos os integrantes do Jornal 18 Horas. Tamo junto, Mix. Eu me chamo Vanderlan. Eu tava ouvindo vocês aí sobre a segurança pública e eu estava com uma passageira, né? Eu sou motorista de aplicativo. Estava com uma passageira e ela relatou aqui pra mim que só esse ano ela já foi assaltada 8 vezes. 8 vezes já levaram o celular dela. Entendeu? E ela falou que uma vez assaltaram no ônibus, levaram de todo mundo, e quando o ônibus chegou na delegacia, não tinha ninguém, não tinha escrivão, não tinha ninguém para fazer o BO. Então, muita gente, ela não fez, ela disse que não faz mais BO.
Então só esse ano ela já foi assaltada 8 vezes e já levaram o celular dela. Então isso é uma esculhambação, isso é uma vergonha, é um desgoverno. Boa noite, sou o Vanderlan, aqui da Cidade Nova. 18 horas. Obrigada, Vanderlan, pela participação. É isso que a gente comentou, né, Cid? Não tem delegacia, não dá pra fazer BO, né? Aí então, fica complicado. Muito complicado. Agora 6h58, vamos direto para o nosso esporte. 18 horas. 18 horas. Esporte. Cid Soares, quais os destaques de hoje? Bom, vamos lá, olha, o sábado tem Amazonas estreando aí na Série B às 4h na Arena da Amazônia contra o Sport Recife. O Amazonas será o 7º clube amazonense a disputar a Série B. E o Manaus anunciou mais um reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. Hoje o Gavião anunciou oficialmente o goleiro Samuel Pires, de 35 anos. Samuel é formado nas categorias de base do Santos e acumula passagens no Botafogo da Paraíba, Bragantino de São Paulo e América do Rio Grande do Norte. E mais recentemente esteve no Luverdense do Mato Grosso. Campeão da Série D em 2022 com o América do Rio Grande do Norte, Samuel conhece bem a competição e disse estar pronto para somar com o Gavião do Norte na disputa. E depois da vitória sobre o São Paulo ontem no Maracanã, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão, seguido pelo Internacional, Juventus em terceiro lugar, Bragantino em quarto e Cruzeiro quinto colocado. É o que temos para hoje. 18 horas. Muito bem, agora partimos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas registrou no ano passado 24.553 casos de roubo a transeuntes em 2023. Foram 1.302 casos a mais que em 2022. Em 2024, segundo os dados oficiais, já foram registrados 3.738 casos. O roubo a transeunte é um crime caracterizado por assaltos violentos em vias públicas e atinge os bens do cidadão comum que não tem para quem reclamar. Ou até tem, mas as autoridades parecem não ter interesse em resolver. É bom repetir os números da Secretaria de Segurança: 24.553 casos de roubos a transeuntes em 2023. Dá para imaginar o que diriam aos governantes se pudessem essas milhares de vítimas dos bandidos. Mas a voz delas não é ouvida nos altos escalões dos poderes e instituições do Estado. Exatamente onde tudo é pago com o dinheiro dos impostos que elas, as vítimas, pagam e os governantes recolhem. E essa falta de respostas não ameaça apenas o policiamento nas ruas, mas a própria crença na democracia. 18 horas. 7:01, obrigada pela sua companhia, gente. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.